1 Coríntios capítulo 15, os versos 1 e 2. Vamos lá, daqui a pouco ele vai aparecer ali. Você está com a sua Bíblia? Vamos ler juntos. André, dá para trocar esse microfone aqui? Vamos ver? Tenta. 1, 2, tenta. Deu. Ótimo. Esse microfone é importante para os irmãos da internet que nos assistem. Que Deus abençoe vocês ricamente. Então lá, vamos ler juntos? Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Muito bem, irmãos, eu quero falar para vocês sobre esse arquiteto aqui, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Eu tive uma aula rápida de francês aqui na hora da ceia com o nosso presbítero Maurício, né? Para que o nome fosse dito da maneira correta. Ele é um arquiteto que viveu entre 1814 e 1879. Ele inaugura a arte moderna, mas ele era uma pessoa que tinha curiosidade na restauração de prédios. Foi ele que trabalhou na restauração da Catedral de Notre-Dame. Foram 23 anos de trabalho ali. E vocês sabem que essa catedral, por muitos anos, ela foi uma referência, foi palco de coroação de reis, quando ela foi construída, e com os anos a espiritualidade começou a entrar em declínio na França, e essa catedral virou um lugar para guardar alimentos. Alimentos. Imagina essa catedral virando depósito de alimento, porque não tinha serventia alguma. Até que aquele arquiteto, junto com outros, começaram a pensar na necessidade da restauração da Catedral de Notre-Dame. E trabalharam 23 anos na restauração dessa catedral. É interessante porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa vida espiritual, ela também pode ser comparada a um edifício. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 vai dizer: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. 2 Coríntios 5:1 vai dizer: sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, esse tabernáculo aqui, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas ela é eterna e nos céus. Efésios capítulo 2, versículo 21 vai dizer que nós somos esse edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, em outras palavras, irmãos, nós somos, e podemos usar essa figura, teologicamente falando, um edifício espiritual. A nossa vida é uma casa, um edifício espiritual. E a casa, ela representa muito. Uma casa, ela é muito simbólica. Quando uma pessoa, por exemplo, se muda de uma residência para outra, e eu vou visitar, e a pessoa já está morando lá 2, 3 meses, e não tem quadro nenhum pendurado na parede, isso é um mau sinal. Porque significa que aquela pessoa, ela não incorporou ainda poeticamente aquele novo lar. E isso significa desmotivação. Às vezes você está se sentindo assim, na sua jornada espiritual, completamente desmotivado. E você não tem vontade de cuidar desse edifício espiritual que Deus te constituiu gerente, de jeito nenhum. Porque você não tem vontade. Quem não tem vontade, quem não está motivado, fica com esse tipão aí. Mas às vezes você corre um segundo perigo, que é o de tratar a sua vida espiritual de maneira motivada demais. Aí você fica assim. E o perigo dessa supermotivação é você cair num erro comum. Uma vez um senhor, há muitos anos atrás, saiu da empresa no PDV, Plano de Demissão Voluntária, e ganhava um dinheirão. E ele me convidou para ver a reforma da casa dele, porque ele agora tinha dinheiro, tinha investido na reforma da casa dele, ficou alguns meses fazendo a reforma, e ele me convidou para uma coisa muito espiritual chamada churrasco. Eu fui. É uma parte dura do ministério, mas eu fui, me dispus e fui. E aí cheguei lá e ele foi me mostrar a casa que ele tinha reformado, uma casa linda. Falei: pastor, isso aqui é uma banheira de hidromassagem.
tantas pessoas, ali na minha piscina, agora eu fiz uma cascata. Olha, a casa da Dinda perdia de longe para a casa dele. Ficou um espetáculo. Só teve um problema. Como ele estava muito eufórico, igual esse cachorrinho aí, ele disse para mim, só tem um problema, pastor, é que eu peguei todo o dinheiro do PDV e investi nessa casa. Agora eu vou ter que trabalhar. Né? E graças a Deus, Deus o abençoou, ele abriu uma empresa turística, de turismo, e hoje está muito bem, está feliz da vida, produzindo muito. Louvado seja Deus. Mas às vezes nós corremos nesse erro. Saímos da desmotivação para a euforia incontrolada. A terceira possibilidade é o cansaço. Às vezes você está cuidando da sua casa espiritual, mas você está correndo atrás de tantas coisas que você chega a um ponto que você está tão cansado que qualquer lugar é cama. Qualquer lugar você dorme na sua vida espiritual, em qualquer cantinho, porque você está lutando e correndo atrás de 1 milhão de coisas para manter a sua vida. E você estabeleceu metas tão inalcançáveis que você luta para manter esse padrão, e quando chega no final do dia você está desse jeito aí. Uma vez eu descobri que eu estava cansado quando eu dormi ao sentar no avião. O avião não tinha nem decolado, eu já estava dormindo. Falei, meu Deus do céu, eu acho que eu estou cansado. Né? E eu acordei assim com o avião. Levantou e acordei de novo quando ele aterrissou. Às vezes você está tão cansado, que qualquer lugar é lugar para você repousar. Isso acontece também na sua vida espiritual, no seu edifício espiritual, na casa que Deus te deu para cuidar, que é a sua vida e a sua relação com Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, o que o texto vai nos ensinar? Vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar aqui, Paulo, que ele, o apóstolo Paulo, foi usado por Deus para nos trazer uma mensagem. E a mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz que o Evangelho que ele trouxe foi anunciado. Essa palavra anunciar aqui é uma palavra muito interessante, porque ela implica no princípio básico da vida cristã. Sabe o que aconteceu com a nossa casa, com a nossa vida? Aprove a Deus, num determinado momento, trazer uma mensagem que foi um anúncio. E esse anúncio exige uma resposta. A palavra grega usada aqui para anúncio é uma mensagem que te forçará a uma resposta. Ela vai exigir de você uma resposta. Não tem jeito de você ouvir o anúncio do Evangelho e não dar uma resposta a ele. Não tem como. É algo irresistível. Seja a sua resposta positiva ou negativa. Mas sem resposta não fica. Então, a primeira etapa da nossa espiritualidade é entender que a mensagem que nos foi anunciada, ela é o princípio básico da nossa vida, da nossa fé, da nossa edificação espiritual. Então, aquele impacto primeiro, ela é o fundamento, ela é a base da nossa construção espiritual. Segunda coisa, o texto vai nos dizer que quando nós ouvimos essa mensagem que nos forçou a uma resposta, ela nos foi dada e ela foi recebida. É interessante essa palavra recebida aqui, porque a palavra recebida, ela aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, significa algo que mexeu conosco, a tal ponto que não tem como você não mexer. Deus nos entregou uma mensagem, nós tomamos uma decisão, e a partir do momento que nós tomamos uma decisão, diz o texto, nós começamos a mexer naquele presente que Deus nos deu. Vamos trazer isso para uma linguagem bem do século 21. Alguém chega no dia do seu aniversário, isso já aconteceu comigo aqui na igreja, graças a Deus, alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu fui aos Estados Unidos e trouxe esse iPad para você de presente. É uma benção, não é, irmão? Né? O que você faz quando recebe um computador, um telefone celular, um iPad, alguma coisa nova, assim, tecnológica? O que você faz? Conta a verdade. Você esquece o manual de instrução, liga na tomada e a primeira coisa é mexer. Você recebeu algo que te desafia ao conhecimento. Você recebeu algo que abre janelas de conhecimento. Você começa a mexer e você começa a descobrir coisas novas ali. Esta é a palavra grega usada 2000 anos atrás para receber.
Ou seja, depois da primeira etapa, que é o princípio básico daquilo que foi anunciado a você, você agora é chamado para um segundo momento, que é o do crescimento espiritual. A mensagem de Deus te desafia a crescer, e você vai descobrindo coisas. À medida que o tempo passa na sua vida de fé, você começa a abrir a Bíblia, e você vai lá e fala assim, rapaz, que coisa interessante isso aqui. Ah, eu não sabia. Olha, Adão então existiu de fato, e você, olha, foi Noé que construiu a arca, pensei que tinha sido Moisés. Você vai descobrindo coisas novas. Isso é crescimento espiritual. São etapas da sua espiritualidade em que você se alegra em descobrir. E chega ao ápice. Qual é? Terceira parte do versículo. No qual você é chamado para preservar, perseverar. Essa palavra perseverar aí, ela está diretamente ligada a um momento em que você gostou tanto do que recebeu, gostou tanto do que descobriu, que você agora quer guardar. Você agora quer guardar. Você diz assim, isso aqui é tão precioso que eu vou guardar com cuidado. Não precisa levantar a mão, nem apontar para ninguém. Mas quando você ganha um presente muito precioso, você guarda de maneira especial. É ou não é verdade? Você guarda com cuidado. Você não pega assim alguma coisa preciosa e fala assim, ganha isso aqui e joga ali. Não. Você arruma um lugar especial para guardar. Essa é a palavra que Paulo está usando aqui para dizer aquilo que o Evangelho fez em nós. O Evangelho nos convidou a perseverar, a preservar, porque nós, ao recebermos essa mensagem e trabalharmos essa mensagem, descobrirmos ela se tornou algo tão transformador, tão rico na nossa vida, tão maravilhoso, nós queremos guardar. Por isso que os anos vão passando e você continua crente. Você não deixa de ser crente, você não abandona a sua fé porque passa momentos difíceis, enfrenta momentos de muita calamidade, mas você continua, você preserva essa fé, porque você sabe que isso é algo precioso. E pela graça de Deus você foi chamado para viver, não tem jeito de voltar atrás. Só tem um perigo. O perigo está aí no versículo 2. É quando você deixa de reter a palavra tal como você recebeu. Então, depois daquele momento de ápice, você passa a entrar em pequenos problemas, armadilhas, desafios, e que você pode ir morro abaixo. É quando você gostou tanto da casa, você já arrumou a casa toda, você descobriu coisas novas no seu lar, mas aí chega um momento em que você está ou desanimado, ou cansado, ou frustrado por causa de super euforia, mas você começa a achar que já deu. Já deu. E esses pequenos problemas, eles podem ocasionar um problema um pouco maior. Quando é que esse primeiro problema acontece? Quando eu deixo de guardar o que realmente é importante. Eu não sei se os homens aqui têm a mesma experiência, os casados, mas mulher gosta muito de mudar móvel de lugar, amém? Móvel ou coisa, homem é assim, guardou o sal naquela gaveta, a vida inteira ela vai estar lá, ou deveria, né? Não vai, esquece. O sofá, você vai tropeçar nele à noite, porque alguém mudou ele de lugar, alguém. Então, de repente, você encontra na casa pequenos problemas, mas isso pode ser uma coisa muito positiva, desde que você entenda que aquilo é uma oportunidade para o seu crescimento. Caso contrário, você pode transformar isso num empecilho para a sua jornada de fé, de relacionamento com Deus. Um dos graves problemas hoje em dia é quando nós deixamos de reter a priorização da palavra e da comunhão com Deus. Algumas pessoas priorizam todas as coisas, menos a sua vida espiritual. E a casa começa a perder a beleza, a limpeza e o cuidado. Algumas pessoas se dispõem a vir à igreja se não tiver mais nada interessante para fazer. Eu fui convidado para um aniversário de um amigo, que vai ser 3 horas da tarde, mas eu tenho que começar a me arrumar às 8 da manhã, porque é 3 da tarde. Então deixa a igreja para domingo que vem. Cuidado. Está deixando de cuidar da casa espiritual.
Ah, tem um aniversário do filho, do tio, do vizinho, do primo meu. E é 5 horas da tarde, eu tenho que levar meu filho. Então eu acho melhor levar meu filho para esse aniversário às 5 horas da tarde do que levar na igreja pela manhã, porque até ele acordar, ele tem que acordar mais tarde para ele ficar mais animadinho para o aniversário. Cuidado. Cuidado. Essa falta de reter, de cuidado com as coisas de Deus, conduz a nossa casa ao entulhamento espiritual, à sujeira espiritual. Por isso nós devemos priorizar a nossa comunhão com Deus, manter a nossa casa espiritual sempre bem cuidada. Ninguém está dizendo para não ter vida social, mas ela deve ser secundária e não prioritária. Caso contrário, olha o que diz o finalzinho do versículo 2, nós podemos cair no último degrau, o fato de perceber, num determinado momento da nossa existência, que a nossa fé foi em vão. E aí, nós entramos naquela estrutura comprometida, que compromete exatamente a base da nossa espiritualidade. E ao comprometer a base da nossa espiritualidade, nós precisamos então, nesse questionamento santo, entrar francamente na presença do Senhor e falar: Senhor, houve um dia em que eu recebi o anúncio da Tua palavra, houve um dia em que eu cresci, houve um dia em que eu estava lá no ápice, a minha casa produzia frutos, comecei a perder força, fiquei desanimado, e agora eu estou com a estrutura toda comprometida. O que eu devo fazer? O texto responde, olha lá, se as estruturas começam a ficar comprometidas, Deus nos diz, lembra-te. Deus nos diz o quê? Mais uma vez, o quê? Irmãos, é a primeira afirmação de Paulo no texto. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O apóstolo Paulo está preocupado com a igreja. E ele diz: irmão, você tem algo que é um ministério pastoral, é o de lembrar as pessoas o tempo todo o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero vos lembrar, porque esse ciclo, ele é natural e até vicioso. Nós entramos nele. Esse ciclo acontece lá no Antigo Testamento. Acontece no Novo Testamento, que é o período que nós estamos vivendo. Nós ouvimos a mensagem, somos desafiados por Deus, e falamos: ok, Senhor, conte comigo. Aí começamos a descobrir as coisas maravilhosas da fé. Maravilha, Senhor, estou contigo. Aí você chega ao ápice: Senhor, está tudo perfeito. Senhor, não muda nada. De repente você chega até numa igreja, e a igreja está cantando, né? Quebra-me, restaura-me. Você fica calado, não quer quebrar nada, restaurar nada, está tudo ótimo. Aí você começa, morra abaixo. Estrutura comprometida. O que eu devo fazer? Lembrar. Esse francês, esse arquiteto, que trabalhou na restauração da Catedral de Notre Dame, ele foi o primeiro, na obra de restauração, a desenvolver a técnica de restaurar um lugar com os mesmos materiais utilizados na construção. Foi ele que desenvolveu isso. Ele é que disse: tem que pegar essa madeira, a mesma madeira, encontrar a mesma madeira e colocar aqui. Tem que encontrar o mesmo azulejo e colocar aqui. O mesmo tijolo e colocar de volta aqui. Foi ele que desenvolveu isso. Só que tem uma coisa interessante. Ele também, há 200 anos atrás, foi o primeiro arquiteto, não apenas a olhar para a restauração, olhar para trás, mas ele foi o primeiro arquiteto a desenvolver a ideia de que no futuro as pessoas iriam morar em arranha-céus, com estruturas de metal e paredes de tijolos. 200 anos atrás. Ele pensou nisso. Ele disse: isso vai acontecer um dia. As pessoas irão morar desta forma. Ou seja, ele foi um homem que impactou a sua profissão, não apenas porque olhava para trás, mas conseguia também olhar para frente, para o futuro. E por isso entrou na história da arquitetura. Cidades podem ser restauradas e podem crescer, mas a Bíblia vai nos dizer que pessoas também podem. Nós somos edifício de Deus. Nós somos a casa. Nós somos o santuário. E nós somos as pessoas a que Deus nos deu a chave para gerenciar esse edifício e esse santuário. E a pergunta
que eu quero fazer para você é em que estágio você está. Em que estágio você está? E se você estiver lá embaixo com a estrutura comprometida, a palavra é: lembra-te. Volta para aquela decisão. Tenha de novo a alegria da comunhão. E preserve, lute, ore para manter essa comunhão plena. Porque não tem coisa melhor do que você entrar num lugar arejado, bem decorado, bonito, confortável, com pessoas felizes, alegres, celebrando a vida e glorificando a Deus. Amém? Vamos orar? Eu queria tirar um tempo com você de oração aqui. Eu não sei em que momento você está, às vezes é a primeira vez que você entra na igreja e você está ouvindo o anúncio do Evangelho que te desafia. Eu quero te dizer que Jesus Cristo veio porque nós havíamos destruído esse santuário e não tínhamos nem a planta, não sabíamos como restaurá-lo, a nossa própria vida, mas nossas boas obras não podiam restaurar. Mas Jesus Cristo veio por sua graça e trouxe todo o material da restauração. E Ele nos faz um convite de graça. Ele te convida a restaurar aquilo que está estragado na sua habitação espiritual nessa manhã. Ele te convida de uma maneira tão maravilhosa que o preço dessa restauração foi a morte dele na cruz. E ele disse: eu vou pagar o preço dessa restauração. E às vezes você tem caminhado tanto, você está cansado, você está desmotivado, você está super eufórico e tem colhido frutos ruins disso. Mas nada que uma boa oração na presença do Senhor não possa fazer no seu coração. A Bíblia diz que Deus não recusa aqueles que o buscam em oração. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e pensasse na sua vida. Eu não sei se você está precisando de restauração. Não sou juiz da sua vida e ninguém é. Eu sou apenas um mensageiro da palavra. Não sei se você está com a alegria de descobrir as coisas novas da espiritualidade. E louvado seja Deus por isso. E a minha palavra para você é: continue. Quem sabe você já está vivendo a alegria plena. Continue. Mas quem sabe você está começando a descer o morro e não está cuidando bem da sua casa espiritual. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, lembra-te que Deus tem um projeto para a sua vida. Ele quer a sua habitação muito bonita, arejada, confortável, bem própria para a glória dele. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra-te do teu Criador, para que você saiba contar os dias da sua vida e alcance um coração sábio. Lembra-te. Se você quer, aí no seu lugar, receber uma oração especial, eu quero que você levante sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe os irmãos da galeria, Deus abençoe. Diga para Deus: Deus, eu quero levantar essa mão aqui, porque eu entendo que sou um edifício espiritual. E aquilo, ó Deus, que precisa ser feito agora, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor faça, por tua imensa graça. Porque por minha própria força e vontade eu não vou dar conta. Mas eu quero que o Senhor me tome pela mão e faça essa obra maravilhosa. E que o meu lar espiritual seja a tua habitação sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, temos aqui irmãos e irmãs queridos, amados,
em que aprove ao Senhor chamá-los nessa manhã para a manifestação da tua graça, do teu cuidado, para dar a eles, ó Deus, uma exata noção de sua planta espiritual. Em nome de Jesus, que agora a tua mão se estenda em direção a essas mãos. E assim como o Senhor resgatou a Pedro no meio do mar, que o Senhor agora levante cada um aqui. E dê um abraço, Senhor, espiritual, muito especial. E sussurre nos ouvidos o caminho que eles devem tomar. As decisões que devem ser tomadas, seguidas. Para a glória do teu próprio nome. Para testemunho deles. De que o Senhor é o Deus presente. Que manifesta teu cuidado e graça àqueles que te buscam. E sobre toda a tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus Cristo, faz de cada habitação aqui, Senhor, um lugar extremamente prazeroso para ti. Onde o Senhor tem a alegria de entrar e cear conosco. E falar palavras inefáveis aos nossos corações. Pois nós oramos agradecidos pelo teu convite essa manhã. De nos lembrar do teu evangelho, sacrifício na cruz e ressurreição, para que nós tivéssemos vida e vida eterna contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.